Olá, amigos! Sejam todos bem-vindos à nossa maravilhosa Corrente do Bem. Eu sou a Vanessa Merlin, do canal Orquidicas, e o assunto de hoje na nossa série de vídeos são os substratos. Eu vou aproveitar para dar uma dica bem legal para vocês sobre a utilização da casca de pinos com carvão. Eu costumo utilizar bastante esse substrato aqui no meu orquidário. Se você vive em regiões de inverno bem intenso, como é aqui na minha cidade, em regiões que tenham períodos chuvosos longos, ou até mesmo se o seu orquidário for aberto, eu recomendo a utilização da casca de pinos, porque é um substrato muito bem drenado e que se adapta a várias espécies de orquídeas. Só tem uma dica muito importante que eu quero dar a respeito desse substrato. Casca de pinos, se não for tratada para as orquídeas, você pode ter um grande problema no seu orquidário. Pode gerar uma série de doenças e dizimar a sua coleção. Por isso é importante que você compre esse tipo de material em empresas responsáveis. A gente sempre recomenda que você procure o pessoal do Mundo NPK, que vende produtos de qualidade. Você não vai se arrepender, vai gostar muito do resultado que você vai ter com o substrato de casca de pinos com carvão. E agora eu tô vendo lá longe, peraí, quem tá vindo? Ah, é o meu amigo Fábio Buquili, que vem chegando com mais dicas importantíssimas para vocês. E aí, Fábio, o que você vai contar pra gente hoje? Olá, amigos da Corrente do Bem, estou aqui participando junto com a Vanessa Merlin. Vanessa, o que eu tenho para dizer a respeito dos substratos é a respeito dos tronquinhos, né? Vim falar dos tronquinhos para vocês. E para vocês pesquisarem, porque é muita coisa, mas vou falar aquilo que eu entendo ser o mais usual nas orquídeas, né? Como o pau de café, a casca de peroba, o tronquinho de peroba, também tronquinho de ipê. Você pode estar utilizando madeira de angelim, você também pode utilizar. As pessoas falam das frutíferas, né? Tronquinhos de mangueira, jabuticabeira, você pode estar utilizando. Lembrando que o que você deve ter em mente é a durabilidade desses tronquinhos no qual você vai optar para utilizar. Os mais utilizados hoje na orquidofilia, além destes, né, são o pau de café. Ele tem uma durabilidade um pouquinho menor, mas o enraizamento das orquídeas é incrível. E o Sansão do campo, que é o que eu super recomendo para vocês, que é esse tronquinho aqui, né, que tem uma durabilidade média aí de 3 a 5 anos. Então, se você quer cultivar as suas orquídeas em substratos como tronquinho, estes é apenas alguns dos tronquinhos que você pode estar utilizando para as suas orquídeas. Pesquise aquele que mais vai ser de utilidade para você. Beijo a todos, pessoal, tchau, tchau. Do canal Ciência das Orquídeas, tudo bem com vocês? Juntos com todos vocês na Corrente do Bem, hoje estou aqui para falar sobre substrato, especificamente sobre pedra britada ou seixo de rio para a sua orquídea. É um material inerte, ele não se decompõe com o passar do tempo, e a vantagem dele é que ele é altamente drenável, só que você tem que molhar praticamente ou diariamente as suas orquídeas no verão e no inverno também, verificando plantas com bulbos finos, alongados, como Ludgésia, Clande, Violácea. São plantas que não podem entrar num período de estresse hídrico ou não tem reservas. Então, só que a desvantagem dele, ele pesa no seu vaso. Então é isso, pessoal. Fica a dica aí. Heloísa Militão, de Belo Horizonte. Pessoal, tudo bem? Eu me chamo Heloísa Militão e hoje eu vou falar de substrato para orquídea terrestre. Esse aqui é um cimbíndio e esse é a Agrapet. A diferença do cimbíndio para Agrapet é que aqui eu usei brita. E o que eu usei nesse substrato? Terra, brita, resto de casca de pinos, tá? É um substrato bem pobre, vamos se dizer assim. Não precisa caprichar, não. Aquele restinho de substrato que sobrou das suas orquídeas, você dá uma misturadinha na terra, coloca um pouquinho de brita, no caso do cimbíndio, e planta o seu cimbíndio, que vai ficar maravilhoso. E o Agrapet, a diferença é que não tem brita, tá bom? Espero que vocês tenham gostado da dica. E aí, Francisco, o que você tem para nós? Olá, meus amigos orquidófilos, tudo bem? Meus amores, então, com relação à nossa Corrente do Bem, associação com os canais, cada um de nós vamos falar sobre substrato. Bem,
Eu resolvi escolher o esfagno, que é um substrato que eu estou usando agora com frequência, porque o meu orquidário é coberto, não pega chuva, então eu controlo as regas, tá? Quando você comprar o substrato, você coloca numa bacia com água, porque esse material vem da natureza e tem sais minerais, algumas contaminações orgânicas, como folhas, pedaços de madeira, e é importante que você faça a lavagem e a limpeza. Então depois você pega aqui, você espreme, ok? Espremeu bastante, você vem cá, vai abrindo e procurando os resíduos, né? Para fazer uma boa limpeza. Você pode tanto cultivar orquídeas, como você também pode cultivar os seus síndales, com 4 partes de esfagno com 1 parte de palha de arroz carbonizada. Super Olá, mesmo. amigos, Tchau, tchau. sejam bem-vindos à nossa corrente do bem. Eu sou a Vanessa Merlin do canal Orquidicas. E eu quero continuar com vocês essa conversa gostosa que nós estamos tendo sobre os substratos, ok? Então, eu já falei sobre a casca de pinos, o nosso amigo Fábio Buquiri falou sobre o plantio em tocos, o Rodrigo Monteiro falou sobre a pedra brita, a nossa amiga Heloísa Meritão falou sobre o substrato para orquídeas terrestres e o Deusvando falou sobre o esfagno, ok? Então eu vou dar um apanhado rápido aqui, mas passando algumas características para vocês sobre esses substratos. Uma coisa que eu sempre falo no meu canal, eu acredito assim, não existe substrato ruim. O que existe é a nossa falta de informação, tá, sobre as características de cada um deles, para que a gente tenha um cultivo saudável, ok? Então por isso que é importante você entender, ter ouvido todas as opiniões e o que os amigos explicaram. Vamos falar um pouquinho sobre a casca de pinos. Eu costumo plantar sempre todas as minhas vandáceas em casca de pinos. Essa daqui no caso é uma Rincostilis, tá? Por que que eu faço isso? E também no cachepô. Eu proporciono para a planta uma área muito maior de substrato, ela consegue absorver muito mais a umidade, que é o que ela gosta. Ela se adapta muito bem e fica muito mais feliz. Outra vantagem de plantar desse jeito é que eu tenho facilidade para administrar a adubação aqui, seja ela orgânica ou foliar. Qual que é o ponto negativo do substrato de casca de pinos? Como ele é um substrato orgânico, é óbvio que ele entra em decomposição. Então o que acontece? Em média, a cada 2 anos, a gente tem que fazer o replantio dessas orquídeas que estão em casca de pinos, porque o substrato de casca de pinos ele começa a se decompor. Quando isso acontece, o pH do substrato fica muito alto e aí ele começa a queimar as raízes da planta. Às vezes sua planta começa a definhar, não tem nenhuma doença e no caso é o substrato que está velho. Então, qual que é a parte legal? Um substrato bem drenado que você utiliza em várias regiões, mas ele tem uma questão de apodrecimento, ele se decompõe e a gente precisa fazer o replantio das orquídeas, ok? Aí o nosso amigo Fábio falou sobre o plantio em tocos e eu trouxe para vocês essa linda braçávula. Vocês podem perceber que ela está num toco totalmente enraizada, só foi apoiada aqui no cachepô para ficar fácil da gente colocar no orquidário. Esse é o plantio que mais se assemelha ao habitat das orquídeas, eu tenho certeza que elas gostam muito, tá? Então fica leve, fica fácil de você organizar no seu orquidário, as plantas gostam, mas a gente tem dois pontos negativos. Essa planta, ela não pode ficar recebendo regas, mesmo nessa época, há cerca de 1 semana ou a 15 dias umas das outras, porque o toquinho seca muito rápido. Se a gente fizer isso, ela vai passar por um estresse hídrico desnecessário e pode vir a morrer, ok? Já a questão da adubação também fica um pouquinho mais complicada. Ou você faz uma boa adubação foliar aqui, ou então a gente tem que fazer trouxinhas de adubos e deixar na planta para que ela absorva essa adubação, tá? Então é um pouquinho mais difícil você fazer a adubação, mas a planta gosta muito, vale a pena, ok? Depois, o nosso amigo Rodrigo falou pra gente sobre o plantio em pedra brita, que é um plantio legal para as lélias rupícolas, para as Hoffmannsanghellas, elas gostam muito desse sistema. Na realidade, ele serve para qualquer tipo de orquídea, desde que você entenda que é um substrato extremamente drenável, ele é inerte, então ele não apodrece, quer dizer, você não vai precisar ficar fazendo replantio a cada 2 anos quando você utiliza esse substrato. Quando você faz as regas, você consegue dispersar toda a questão de sais, então dificilmente você vai estar queimando a raiz das suas plantas com ele.
mas não pode bobear nas regas. Se você bobear na rega aqui, você pode perder a sua planta, você tem que regar com muito mais intensidade, mesmo na época do frio, senão você corre esse risco. A adubação orgânica costuma ir embora um pouquinho mais rápido aqui, mas ainda assim dá para usar, senão também a adubação foliar vai muito bem no plantio com brita, ok? Aí a nossa amiga Heloísa Melitão veio falar pra gente sobre o plantio das orquídeas terrestres. Trouxe para vocês essa Zygocallis, que é um híbrido de zigopétalo com acacalis. A Heloísa usou um termo, né, interessante, que ela falou que é um substrato até um tanto quanto pobre. Por quê? Nós podemos fazer o mix para plantio de orquídeas terrestres com resto de substratos que nós tiramos de outros replantios, ok? Então, por exemplo, eu acabei de replantar uma catleia, eu posso pegar esse substrato e guardar para utilizar nas orquídeas terrestres. Então a gente utiliza muita pedra brita, substrato usado, areia grossa se você tiver, e obviamente a terra vegetal. Isso faz com que a gente crie um ambiente ideal para as orquídeas terrestres. Elas gostam de terra, mas elas não podem ficar dentro de um substrato socado, um substrato que fique totalmente bloqueando as raízes delas. Não é assim que elas gostam de viver. Dessa forma, você sempre vai ter um excelente resultado com as orquídeas terrestres. Ele retém a umidade que a orquídea precisa, sem ficar extremamente molhado, e ela fica muito feliz. Então essa é uma boa dica sobre o plantio de orquídeas terrestres. E por último, não menos importante, a gente vai falar do esfagno. Então, voltando ao que eu falei sobre entender, o esfagno não é vilão. Desde que você saiba como utilizá-lo, que você entenda o quanto tempo ele demora para secar, em que plantas você deve utilizá-lo. Por quê? Se você deixar uma planta extremamente úmida com esfagno, pode acontecer o apodrecimento. Mas se você tem um orquidário fechado, se você faz o controle das suas regas, não tem problema nenhum. Quer dizer, você criou um procedimento e você tem plantas maravilhosas. Bubonfilos asiáticos, por exemplo, é muito legal que faça o plantio no esfagno. Só que você não pode pegar o seu bubonfilo e deixar na mesma bancada que você faz as regas, por exemplo, de uma catleia que não gosta de ficar muito tempo úmida. Você tem que saber essa diferença. Então, vou encerrar esse vídeo por aqui, porque o que eu quis passar para vocês foi um apanhado de todos os substratos. Volto a repetir, estude, pense direitinho quanto à utilização de cada um deles, você não vai se arrepender. Precisou de comprar um substrato de qualidade, não esquece, a gente recomenda o pessoal do Mundo NPK, você sempre vai encontrar tudo o que você precisa lá, e qualquer dúvida, o que você precisar, pergunte para todos nós da Corrente do Bem, nós estamos aqui à disposição. Compartilhem os nossos vídeos, vão até os nossos canais, curtam, se inscrevam e ajude que mais pessoas possam ter acesso a toda essa informação, ok? Um beijo, até o próximo vídeo, pessoal. Tchauzinho!